Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos sobre o tema fulminados no primeiro ato de adoração. Salmo 68:35, a parte A diz: ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Meus amados, Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consagrados a sacerdotes. No primeiro dia após a consagração, Nadab e Abiú ousaram oferecer a Deus incenso com fogo diferente daquele que Deus havia indicado. Nadab e Abiú, naquele instante, foram fulminados no próprio santuário com o fogo da ira de Deus diante de todo o povo. Em Levítico 6:13, Deus havia estabelecido a lei do holocausto, que consistia que o fogo do altar deveria constantemente ser conservado, ou seja, estivesse sempre aceso e nunca se apagasse. Em Levítico capítulo 9, registra que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os anciãos de Israel prepararam um altar para oferecer sacrifício a si mesmo, por si mesmo e para o povo. E no versículo 24 de Levítico 9, a Bíblia registra que Deus enviou do céu fogo sobre aquele altar. E esse fogo deveria ser conservado constantemente, ficasse totalmente aceso, permanecesse totalmente aceso, de acordo com a lei do holocausto em Levítico, de acordo com Levítico 6:13. A intenção de Deus foi que qualquer oferta de sacrifício deveria ser usada com aquele fogo que estava no altar e nenhum outro fogo. Moisés, Arão e seus filhos Nadab e Abiú foram alertados que, pelo fato de Deus ter feito descer fogo do céu sobre aquele altar, qualquer oferta de sacrifício deveria ser com aquele fogo que Deus havia mandado do céu, e não mais com outro fogo. O pecado de Nadab e Abiú é registrado em Levítico 10:1, que diz, escutem, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Meus amados irmãos, Nadab e Abiú viram com seus próprios olhos que Deus havia feito descer fogo do céu sobre o altar, e que esse fogo deveria ser preservado constantemente para qualquer holocausto que fosse ser oferecido, de acordo com a lei de Levítico 6:13, a lei do holocausto. Mas eles, Nadab e Abiú, eles fizeram outro fogo para o holocausto, para o sacrifício. Cada um deles tomaram o seu incenso e colocaram fogo no incenso, e não aquele fogo do céu que Deus havia mandado. Meus amados irmãos, qual é a lição prática para a nossa vida? Escutem bem, qualquer coisa que inserirmos na adoração a Deus precisa ter autorização da palavra de Deus. Nadab e Abiú fizeram fogo que Deus não havia indicado. Eles deveriam ter usado aquele fogo que já existia no altar, que Deus havia mandado do céu. Meus amados, devemos adorar a Deus de acordo com a forma que Ele deseja ser adorado.
Caso contrário, Deus pode se manifestar contra nós em forma de juízos para mostrar que Ele é o Deus Santo. Deus é glorificado de duas maneiras. Primeira maneira é através da nossa conduta como santos obedientes. O nosso comportamento santo para com Deus o glorifica. A nossa santidade, a nossa conduta santa deve manifestar a glória de Deus. 1 Pedro 3,15 diz a Bíblia: glorificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Segunda maneira que Deus é glorificado. Deus, Ele glorifica a si mesmo. Ele se glorifica através do nosso comportamento santo e Ele glorifica-se a si próprio, com juízos para aqueles que não glorificam o seu nome mediante a conduta santa. Ezequiel 28, 22 diz a Bíblia: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor Deus, quando nela se executar juízos. Meus amados, precisamos nos conduzir de tal modo na adoração a Deus, que mostre que o seu nome é santo. Caso contrário, estamos passíveis dos juízos de Deus. Quando se trata de adoração a Deus, precisamos atentar naquilo que Ele ordena na sua palavra. Quando se insere algo, a adoração, que não tem autorização na palavra de Deus, estamos passíveis de juízos. Talvez na cabeça de Nadab e Abiú eles pensaram assim: ora, o fogo que nós fizemos aqui vai queimar tão bem quanto aquele fogo que está lá ardendo no altar, aquele fogo que Deus mandou do céu. O nosso fogo vai queimar do mesmo jeito. Meus amados, tem muitos que estão procedendo desta maneira. Lamentavelmente, há pastores que andam caçando novidades para inseri-las na adoração, com o objetivo de lotar a igreja, de ver a igreja cheia. A regra hoje, sabe qual é? É o seguinte: isso funciona, isso atrai gente, atrai pessoas, então vamos adotar, vamos fazer. O resultado disso é que a adoração se transforma num grande circo, com luzes piscantes, laser estroboscópico, fumaça, gelo seco, pula-pula, requebros, gingos, rodopios, sapateados, tudo movido a rock, a funk, a rap, a samba, a forró e a axé. A verdade, meus amados irmãos e irmãs, é que muitas igrejas copiaram a cultura do mundo na área da adoração. Os pastores, os líderes dessas igrejas, eles sempre dizem assim: a igreja deve acompanhar a evolução tecnológica. A igreja tem que ser, na área da adoração, atual, encantadora e inovadora. Meus amados, escute bem uma coisa: Deus classificou a adoração na época de Amós como estrépita. Estrépita no original hebraico quer dizer baderna, bagunça, algazarra. E é isso, lamentavelmente, eu digo com tristeza, que estamos vendo hoje em muitas igrejas. Não são todas, claro. Esse tipo de adoração, que estão chamando de adoração atual, encantadora, inovadora, que eles estão chamando, esse tipo de adoração não produz quebrantamento, produz
estrelismo, não produz contrição, produz egolatria. Esse tipo de adoração chamada de atual, inovadora, encantadora, a fé deixou de ser compreensão e passou a ser sensação. O entendimento cedeu lugar à emoção vil. Esse tipo de adoração que estamos chamando de atual, inovadora, encantadora, ela não tem a função, ela perdeu a função de nos ensinar e de nos ademoestar. Ela perdeu o papel, a função de fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nosso coração, de acordo com a recomendação de Paulo em Colossenses 3,16. Escute o que aqui Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros. Como? Como isso é feito? Com salmos, com hinos, com cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Perdeu-se essa visão aqui. Meus amados, assim, escute bem, assim como Deus tem misericórdias, além daquelas que estão reveladas na sua palavra, Deus também tem juízos muito além daqueles que estão revelados na sua palavra. No tesouro dos juízos de Deus, tem coisas mais terríveis do que aquilo que ele, Deus, revelou na sua palavra. Nadab e Abiú tinham acabado de serem consagrados a sacerdotes. E no primeiro ato de adoração, Deus os fulminou. Isso deve nos fazer tremer. Imagine só, o incenso de Nadab e Abiú que eles prepararam era do tipo correto. Só havia um desvio. Qual era o desvio? Eles não traziam o fogo que Deus queria que eles trouxessem. Escute bem, meu amado irmão e pastor, você que está me ouvindo. Guarde-se de inserir coisas mundanas na adoração da sua igreja. Texto que eu li, Salmo 68:35, diz que o Senhor é terrível em seu santuário. Hebreus 12:29 diz: o nosso Deus é fogo consumidor. Ezequiel 9:6 diz: começai pelo meu santuário. Isso tem que fazer cada um de nós temer e tremer. Deus é terrível para com aqueles que profanam a adoração a Ele. Deus é terrível para aqueles que fazem da adoração uma palhaçada, um circo. Deus quer que cada um de nós tema e trema na sua presença. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente a você e toda a sua família. Compartilhe esta mensagem com o maior número de irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, clique aí. O endereço está logo aí embaixo. Mais uma vez, que a potente mão do Deus Altíssimo esteja sobre nós. E que cada um de nós possamos estar conscientes do que vem a ser a verdadeira adoração. Que temamos e tremamos diante da presença de Deus. Longe de nós esteja colocarmos fogo estranho na área da adoração. Amém.